todos. Eu quero dizer que, de fato, ao requerer uma audiência pública dessa envergadura, o nosso objetivo é um objetivo de construção e de correção de rumos. Os fundos de pensão são instrumentos fundamentais numa economia desenvolvida, numa economia como a brasileira, que precisa de poupança para investir em áreas, por exemplo, de infraestrutura, em vários outros setores estratégicos. Defesa, por exemplo, nós estamos tão mal e deveríamos fazer grandes investimentos com grandes retornos. Então, temos o objetivo de preservar esse sistema, porque ele é extremamente fundamental no nosso processo. Mas, evidentemente, como foi sublinhado aqui por praticamente todos os expositores, e agora mais ainda pela doutora Cláudia, a questão da governança é uma questão crucial. Nós temos até, usando meio trocadilho, prevenir para não remediar. O remediamento aqui é trágico para quem é o participante do fundo. As questões relacionadas à governança também ficaram muito claras da sua essencialidade e prioridade absoluta. Antes mesmo estávamos conversando aqui. Eu queria dizer que esta audiência pública foi uma das mais demandadas aqui, nesta comissão. E eu, como penso que a participação popular pelas redes sociais, ela tem que ser aproveitada e utilizada, eu recebi mais de 250 e-mails e os principais colaboradores das questões que vou levantar aqui agora não são da minha lavra, são de pessoas que estão envolvidas, ou são participantes, ou integraram, ou tiveram prejuízo. Grupo em defesa dos participantes da Petros, senhor Luiz Guarabira e doutor Rogério Derble. Senhor Paulo Brandão, conselheiro deliberativo da Petros. Edvaldo Silva, Raul Correia Resden, de Porto Alegre, da Associação dos Mantenedores Beneficiários da Petros. Maria do Carmo Estebanês Neves, Haroldo Schietti Assunção, Olívia Campos, Gilson Tavares Costa, Luiz Alberto Menezes Barreto, presidente da Associação dos Profissionais dos Correios, ADCAP, Maria Inês Capelli Fulginiti, vice-presidente da Associação dos Profissionais dos Correios, Ângelo Saraiva Donga, membro suplente do Conselho Deliberativo do Postales, eleito pelos participantes, Wilson de Andrade, do Rio de Janeiro, sócio fundador do Postales, Getúlio de Almino Fava, do Rio Grande do Sul, associado da ANAPOS, Associação Nacional dos Participantes do Postales, Pedro Célio Arantes, Dr. Leônidas Maia Albuquerque, Grupo Veteranos do Banco do Brasil, Carlos Ining, Antônio José Carlos de Carvalho, de Joinville, onde eu pessoalmente estive para fazer uma palestra e recebi um documento com um grande abaixo-assinado que vou posteriormente colocar. Mais de 20 visitas ao gabinete, engenheiro Raul Bergman, da Associação dos Engenheiros da Petrobras, engenheiro Nélio Elman, da Associação dos Engenheiros da Petrobras, e Marcos Sestari, da Associação dos Engenheiros da Petrobras AEP. Não vou ler todos os que foram recebidos aqui, mas depois eu passo uma cópia para todos os participantes para terem conhecimento. E pela ordem daqui das apresentações, eu começo fazendo as perguntas ao doutor Marcel, que recebi. Essa é uma questão que eu já, inclusive, havia levado à própria ministra Gleisi Hoffmann e abordamos aqui junto ao presidente da Previ. Queria saber, doutor Marcel, o senhor, quando falou na gestão, na governança, a metade da composição dos conselhos é da patrocinadora e metade dos associados. Os associados têm voz e vez para decidir, para deliberar, ou, como fez uma referência aqui a Claudinha, a indicação de uma parte dos associados, ele vem como, digamos, com o voto e o apoio do patrocinador. O senhor falou também, na sua exposição, de benefício especial temporário. E esse benefício especial temporário, o que significa isso em relação aos demais? Por que 41% dos participantes recebem acima do valor médio? Qual é a distinção desse valor? E a questão fundamental agora é a seguinte: o teto de benefício que limite a tentativa, o que se está se falando é que dirigentes do Banco do Brasil se autoconcedem benefícios acima, vitalicidade da remuneração e como diretores à custa da Previ e seus associados.
Essa matéria é uma matéria pendente, recorrendo o banco sucessivamente a expedientes protelatórios para não cumprir determinações expressas da Previc em relação a este valor concedido. Ainda da mesma matéria, quantos dirigentes já se aposentaram com esse privilégio? Quantos ainda são beneficiados no momento? E se os dirigentes das subsidiárias, Brasilcap, Brasilprev, BBTur, Brasil Seguros, também são beneficiários? E a partir desses informes, eu queria saber quantos podem ser em 10 anos, por exemplo, para se ter uma dimensão do custo para o patrocinador, a União inclusive, e para os demais contribuintes, os participantes. Alguns dos conselheiros deliberativos eleitos têm expressado formalmente essa inconformidade com esse processo. Considerando a presença de dirigentes de outros fundos estatais, queria saber dos demais fundos, depois eu repito a pergunta, se existe limite de teto, existe teto para a concessão desse benefício. Que valor e se o funcionário dirigente tem tratamento diferenciado dos demais contribuintes do plano? E, se for o caso, quem está custeando exatamente essa questão. Também ao doutor Marcel, a pergunta exatamente vem que eu recebi lá em Santa Catarina. Existe um projeto de lei de autoria aqui do senador Paulo Bauer, que trata exatamente de alterar a lei complementar referida pela Claudinha, que é a 109, a famosa lei 109. Aqui já num outro aspecto, botar o dinheiro da patrocinadora, devolver para ela, né, o dinheiro que ela pôs. Então, aqui está importante. O artigo 19 da Lei 109 diz que as contribuições destinam-se à formação de reservas com a finalidade de prover o pagamento de benefícios previdenciários. Patrocinador não é beneficiário de fundo de pensão. Suas contribuições são salários indiretos previstos nas relações de trabalho. As contribuições para os fundos de pensão são incluídas nos custos dos produtos e repassados ao consumidor. Além do mais, o patrocinador se beneficia com incentivos fiscais. Logo, é abusivo e ilegal o patrocinador receber benefícios que são próprios dos participantes e assistidos, caracterizando o enriquecimento ilícito ao receber recursos que não mais lhe pertencem. Então, esse é um ponto que está exatamente previsto no projeto do senador Paulo Bauer, é o PDS 275 de 2012, que trata exatamente dessa questão relacionada ao Conselho de Gestão da Previdência Complementar, que extrapola a Lei Complementar 109, permitindo aos fundos de pensão destinar parte das reservas, devolver aos seus patrocinadores. Então, eu queria um comentário a respeito dessa questão. Essas são para o doutor Marcel. Como são muitas questões, eu depois lhe passo para que o senhor responda. Muito obrigada pela presença do meu querido amigo deputado Ricardo Berzoini, que conhece profundamente essa matéria. Para o doutor Newton, a questão foi realizada a separação de massas, e aí, claro, a senadora Gaúcha tem que tratar das coisas da sua área. Foi realizada a separação de massas da Copesul e demais patrocinadoras quando da privatização da Braskem. A Previc aprovou essa separação de massas. Com base em qual legislação foi aprovada a separação de massas da Copesul? É possível aprovar a separação de massas utilizando a regra de retirada de patrocínio? As duas coisas são iguais? Não seria correto ter uma regra para a separação de massas? Como é possível separar massas e retirar patrocínios da Copesul se o mandado de segurança ainda não foi julgado? Aqui o mandado de segurança é o 001 8054/2 92 e de 2004 aí vem o número 01 3400. O mandado de segurança foi impetrado pelo advogado Dr. Castanha Maia, que é especialista nessa área. E uma sentença de primeiro grau anulou a separação de massas. Então, como administrar isso? Ainda mais algumas questões para o senhor. Quais os principais benefícios que a anunciada separação de massas do plano Petros PPSP irá proporcionar aos participantes e assistidos desse plano?
esses benefícios já foram a eles informados? Como eles reagiram ao comunicado da Petro sobre a separação de massas? Foi realizado algum estudo técnico por atuários especializados para avaliação dos riscos quanto à sustentabilidade atuarial e financeira dos dois novos planos para repactuados e não repactuados, que serão criados pela Petros em decorrência da separação de massas no plano Petros PP-SP? Caso afirmativo, que empresa realizou esse estudo técnico? Esse estudo técnico está disponível? Por que o convênio de adesão não vem sendo respeitado quando do pedido da retirada de patrocínio? O convênio assinado por todos os presidentes das empresas do sistema Petrobras garantem em sua cláusula terceira, no caso de retirada de patrocínio, a manutenção do vínculo com a Petros para aqueles que assim o desejarem? Porque esse instrumento legal vem sendo ignorado. Ocorrendo a retirada, a patrocinadora fica obrigada a fazer aporte de recursos atuarialmente calculados, necessários à cobertura dos compromissos assumidos com os benefícios concedidos e a conceder ao grupo remanescente. Porque a Petros não tem obrigado as patrocinadoras a respeitarem o convênio, já que é um direito do assistido e assinado à época por todos os presidentes das referidas empresas. Como são muitas as questões, eu vou apenas fazer uma questão que tem a ver também com o Rio Grande do Sul, não só da Copesul, mas também com uma empresa cujas ações teve um mau desempenho de lucratividade, de governança, e as ações dessa empresa foram adquiridas pela Petros. Porque a Petros adquiriu participação crescente na Lupatec, que tem sede no Rio Grande do Sul, justamente de 2007 a 2012, período dentro do qual a Petros passou de 0% a 25% de participação do capital da empresa, e a mesma passou a exibir completo descontrole, com prejuízos e dívidas multiplicando-se de um ano para o outro, até atingir prejuízo superior a R$200 milhões e dívida superior a R$1 bilhão. Então, toda a parte relacionada à Lupatec, estão aqui mais algumas perguntas, mas eu penso que ela, de forma, está aí. Tem outras questões sobre o caso Itaúsa e também o caso Invepar. Eu quero, ao lhe perguntar sobre essas questões, lhe depois deixar também, para que eu quero receber as suas respostas. Acho que a menos demandada é a FUNCEF, o menor número de questionamentos aqui. O senhor é Banco do Brasil, não é, deputado? Há 35 anos. Ah, então tá bom. Aqui, nós temos o outro aqui da FUNCEF, o nosso senador Wellington Dias. E a doutora Geraldo Aparecido. Os participantes da FUNCEF estão muito preocupados com o déficit de 2,3 bilhões no acumulado deste ano. Não sei se confere esse número. De acordo com notícia vinculada no valor, pelo jornal Valor Online, de 23 de nove de 2013, o secretário-geral do FUNCEF, que é o senhor, acredita que uma reversão desse resultado é em breve. O que o senhor tem a dizer aos participantes do fundo a respeito dessa informação? A lei complementar, que foi referida aqui várias vezes, 109 de 2001, em conjunto com a lei complementar 108, determinam que os déficits devem ser equacionados pelos participantes, assistidos e a patrocinadora. Inclusive, são previstas contribuições extraordinárias ou elevação das contribuições. Ainda está previsto nas leis que, nos casos de déficit, os dirigentes dos fundos de pensão, diretores, conselheiros do deliberativo e fiscal, serão responsabilizados na forma da lei. Lei Complementar 108 e 109, ambas de 29 de maio de 2001, e o Decreto 4.942, de dezembro de 2013. Perguntas. Qual é a fundamentação legal para alguém declarar que não há necessidade dos participantes e assistidos pagarem por esse déficit ou reduzirem os seus proventos? Porque a patrocinadora também estaria dispensada de fazer uma contribuição extraordinária de 50% desse déficit? E porque os dirigentes e conselheiros deliberativos e fiscal estão livres de punição na forma da lei? Quando a FUNCEF foi instituída pela Caixa, o primeiro regulamento aprovado pelo Ministério da Fazenda, em 77, aí tem várias referências. Então, a pergunta é, qual foi o critério praticado para a separação de massas? Se o fundo era mútuo, como fizeram a separação de massas por lei, os ativos e passivos de um plano não se comunicam um com o outro, conforme a resolução 3792 do Conselho Monetário Nacional. Então, eu vou lhe passar também as outras perguntas para o senhor, por escrito aqui.
E agora, doutor Antônio Carlos. A sua é que tem. A sua, certamente, a sua que tem mais problemas aqui. Mas também vou lhe. Sei à sua disposição. Como eu já li de onde vieram as perguntas, o Postales teve um déficit atuarial de quase R$1 bilhão em 2011 e 2012, período em que vários outros grandes fundos tiveram superávites. Como está a situação do fundo em 2013 e o que está sendo feito para reverter este quadro de resultados negativos? Até quando se estima que os trabalhadores dos Correios terão que pagar a contribuição adicional para cobrir os déficits desse período, 2011 e 2012? Os trabalhadores dos Correios devem esperar alguma surpresa desagradável em termos de terem de aportar ainda mais recursos extras ao Postales por conta dos resultados de 2013 ou por conta de revisão de cálculo do passado? Alguns ex-dirigentes do Postales foram condenados várias vezes pela Previc. Essas condenações poderiam indicar que os resultados negativos do Postales resultaram de má gestão. O que o Postales e os Correios estão fazendo para buscar, junto a esses dirigentes, o ressarcimento dos prejuízos que aconteceram nessas gestões? Considerando que os trabalhadores dos Correios informaram que não conseguem influir na gestão do Postales, aí voltou a questão da governança e da participação paritária, como é já da Previ do Banco do Brasil, referido aqui pelo Dr. Marcel. A diretoria é toda indicada politicamente por partidos políticos e a patrocinadora controla o Conselho Deliberativo por meio do presidente do Conselho, que dispõe do voto de Minerva. É justo que os déficits atuariais sejam rateados entre patrocinador e participantes e beneficiários? E quando esses déficits são decorrentes de má gestão, como aplicação em pequenos bancos que faliram, empresas do Grupo X, aí no caso vale para todos, títulos públicos da Venezuela e outras aventuras inexplicáveis, não fica ainda mais difícil explicar aos trabalhadores que têm que arcar com 50% desse prejuízo? Aqui também do montante de investimentos do Postales, quanto percentualmente está em bancos oficiais e em bancos públicos desses papéis. Quanto ao Postales, investiu nas empresas de Eike Batista? Quanto investiu em papéis da dívida da Venezuela? Quanto investiu no projeto da nova Bolsa de Valores que pretende concorrer com a Bovespa? Aliás, quais as grandes empresas que, em sã e honesta consciência, deixariam de colocar seus papéis na Bovespa para arriscarem uma nova bolsa que tem entre os seus principais acionistas um fundo de pensão que tem se notabilizado por participar de investimentos fracassados? Houve contratação pela ECT em 2013 de auditoria independente para avaliar a real situação do Postales? Quais as conclusões dessa auditoria? Considerando as inúmeras atuações e penalizações emitidas pela Previc e a obrigação de cobrir-se quase 50% do déficit existente, houve, por parte da ECT, alguma providência no sentido de apurar as responsabilidades pelos danos causados pelo erário no Postales? E, finalmente, doutora Cláudia, me parece que é mais conveniente que a senhora tenha aos representantes aqui, porque a senhora fala pelos assistidos. Então, se a senhora tiver umas 3 questões para os nossos expositores, os nossos dirigentes dos fundos de pensão, eu gostaria que a senhora fizesse em nome dos assistidos dos fundos de pensão. Bom, eu gostaria... Tem 3 problemas que nos incomodam bastante nessas entidades de maneira geral. São as alterações unilaterais dos regulamentos, né? No caso do Postales, nós temos uma pendência judicial com eles, inclusive, que é o saldamento compulsório do Plano BD, né? A ANAPAR avalia que, como o contrato previdenciário é um contrato facultativo, não é possível que uma das partes interrompa esse contrato, como foi feito no caso do Postales, né? Então, inclusive, a ANAPAR questiona juridicamente essa questão. E aí, Conquista, não vou discutir se vamos ganhar ou que vamos perder. O fato é, a gente interrompe um contrato no meio do caminho à revelia dos participantes, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Uma outra questão é a questão da famigerada Resolução 26,
que é aquela que, no nosso ponto de vista dos participantes da ANAPAR, ela passou por cima do Congresso Nacional, porque é uma resolução do Conselho de Gestão da Previdência Complementar que altera a Lei Complementar 109. O artigo 20 da lei, 21 da lei, 20, na verdade, fala que o resultado superavitário das entidades tem que ser utilizado para a revisão do plano de benefício, ponto. O que é revisão do plano de benefício? Você diminui contribuição ou aumenta benefício. A lei complementar não diz uma linha, senadora, sobre repassar esses recursos superavitários para as entidades patrocinadoras. E o Conselho, né, com o voto contrário da ANAPAR, a gente se levantou para não votar essa barbaridade, passou por cima do Congresso e aprovou uma resolução que permite transferir recursos das entidades para as patrocinadoras. O caso mais visível é a Previ, mas o sistema inteiro tem feito esse tipo de manobra. Ok? Planos estão sendo fechados, recursos estão sendo transferidos para as patrocinadoras. Não seria recomendável a gente acenar com a possibilidade das patrocinadoras reaverem tanto dinheiro assim, né? O ser humano não lida com isso. Queria que o Marçal comentasse um pouco sobre isso, né? E a questão da Petros, eu tenho uma divergência com os companheiros sobre essa questão da segregação de massas. Porque, a rigor, não há proibição dessa segregação. Às vezes, ela é necessária por conta da reorganização societária das patrocinadoras. Elas não são mais parte daquele grupo econômico, elas querem criar uma outra entidade ou levar aquele plano, aquele grupo de trabalhadores para outra entidade. Não há problema. O problema, e aí eu começo a ficar preocupada, é quando a gente muda regras do plano e cria dois planos num só. Né? Do meu ponto de vista, o que a gente precisa de fazer vai mudar a regra, então muda, fechando esse contrato e abrindo outro. Né? O que aconteceu na Petros foi, fizeram uma repactuação, foi a proposta colocada. Eu acho que o melhor teria sido ter feito a cisão lá atrás e não agora. Porque o que acontece hoje é que nós temos um plano de benefício com dois regulamentos e duas submassas, uma contaminando a outra, o que é absolutamente inadministrável, né, do meu ponto de vista. Então, eu queria que o Newton comentasse um pouquinho sobre isso. Muito obrigada, Cláudia. Eu fiz referência aqui quando falamos sobre exatamente esse ponto que a Cláudia falou, da transferência dos recursos para a patrocinadora, me referindo ao PDS 275 de 2012, que tenho aqui o abaixo-assinado apoiando esse projeto, que é de autoria, que está aqui, é de 2012, do senador Paulo Bauer. Mas eu, por questão de justiça, até aproveitando a presença do deputado Ricardo Berzoini, ele é também autor de um importante projeto de lei complementar, de número 161, deste 2001 também, que trata exatamente da composição do Conselho Deliberativo e falando da paridade. Mas eu vou, para simplificar, direto à justificativa do seu projeto, onde está ali resumido. As leis complementares 108 e 109, bem muito referidas aqui, constituem avanço legislativo inegável para o sistema de previdência complementar brasileiro. Decorridos mais de 10 anos da aprovação dessas leis, é necessário aperfeiçoar seus dispositivos à luz da experiência prática do segmento e também para ampliar a democracia, a transparência e os controles dos fundos que têm natureza essencialmente social pela finalidade previdenciária de que se reveste. Aí está a palavra governança. Resumindo, aí é governança. As propostas do projeto, construídas a partir de diálogo com vários estudiosos e dirigentes, têm esse objetivo: assegurar eficiência e controle social. É por isso que está apoio. Esse projeto está parado na Comissão de Seguridade Social da Câmara, e no que eu puder ajudar o deputado Berzoini,
vamos trabalhar juntos também, como lhe agradeço o seu empenho lá na Comissão de Constituição e Justiça para o quimioterapia oral, que foi definitivo e já está sancionado também pela presidente. Então, queria só fazer essa referência por uma questão até de justiça.